Papo do Gênese, um Papo do Gênese especial. Vocês já me conhecem, eu sou o Lucas, mas vocês também devem conhecer já o Alexandre, o Maurício, o Felipe, de estar na nossa comunidade ao longo dessas 4 semanas, trocando com vocês, bastante conteúdo sobre autoconhecimento, sobre direcionamento de carreira. Então, dado esse movimento todo que rolou ao longo dessas 4 semanas, a gente convidou o Maurício, o Felipe e o Alexandre para estar aqui nesse papo temático de hoje, que chama Potencializando Sua Jornada, Carreira, Inovação e Bioeconomia. Falar brevemente como começou essa parceria. O Gênesis ele funciona como uma startup também, pessoal. A gente está sempre inovando, modificando, ouvindo vocês e prestando o melhor serviço para a comunidade com o propósito de espalhar a cultura empreendedora, surgir novos empreendedores, novos dinamizadores desse ecossistema, que são vocês que estão aqui hoje conosco essa noite e que estão ouvindo a gente posteriormente. Parabéns, como o Alexandre está falando, vocês são guerreiros, vocês compraram esse propósito e estão juntos, isso é muito, muito importante. E hoje, nesse papo, então, a gente teve uma conversa prévia com o time da Atlas Guia de Carreira, que também é uma startup que vem inovando no mercado de educação, de autoconhecimento, que busca alinhar pesquisas baseadas em dados com tendências. E a bioeconomia e a Amazônia é uma tendência mundial, como falávamos mais cedo com a Lígia, que também faz parte da equipe. Ela hoje está baseada na Alemanha, mas veio do Brasil, Piauí, tem um pé em Belém também. Então, assim, esse mundo multicultural que vivemos, globalizado, existe também a gente ter essa ligação local, mas ao mesmo tempo com uma visão global. E a gente viu isso na Atlas, nosso parceiro. Eles toparam, participaram da comunidade ao longo dessas 4 semanas, como eu disse, vocês interagiram com eles. E eles vão trazer hoje aqui conteúdos provocativos para vocês e também uma prévia de devolutiva baseado nos dados de autoconhecimento gerados na comunidade, como esses dados se correlacionam com a carreira da bioeconomia. Então estejam preparados para dicas valiosas, perspectivas de carreira, com esses feras, o Maurício Lorenzetti, o Alexandre Ferro e o Felipe Fittipaldi, e os demais do time da Atlas, Acílio e outros que aqui estão. Bem-vindos e bem-vindas. Eu passo a palavra para vocês para um excelente papo do Gênesis. Qualquer coisa, estão por aqui. Legal. Eu vou só para a gente seguir aí. É o script sem script, né? Primeiro eu vou agradecer, né, a oportunidade. Eu sou o Alexandre Ferro, estou na Atlas desde o início aí junto com o Maurício, né? Eu e o Maurício tivemos uma jornada aí dentro no mundo corporativo aí durante mais de 10 anos, né? Inclusive fazendo algo assim pro global, né? Assim, trocando papel por tecnologia. E essa jornada da Atlas aí nos se juntou novamente, aí veio o Felipe, veio outras pessoas, e é com muita satisfação que eu estou aqui para a gente partilhar aí esse momento. E é só já para dar o spoiler, né, que eu já vou passar para eles, né? Então, o que a gente preparou, tá, Lucas? Assim, tem que ter uma certa organização, mas ao mesmo tempo é tudo muito aberto, né? E essa jornada tem sido maravilhosa aí nas últimas semanas, né? Então, o primeiro ponto, assim, essa jornada não acaba aqui, então quem tiver na comunidade, a gente vai estar reverberando tudo isso, né, Lucas? Então, quem não fez aí as pesquisas, as avaliações, vai poder fazer. Quem já fez e quiser fazer de novo, também vai poder fazer. E a gente talvez tenha outras interações aí nas próximas semanas, inclusive acompanhando a evolução da Atlas, o Maurício vai falar um pouquinho mais. Então, como é que a gente preparou, até para a gente já soltar aí e aproveitar toda essa energia, né? Então, o Felipe, né, ele já vai se apresentar aí, vai conduzir aí falar um pouco aí o que está por trás dos assessments, como se fosse uma sensibilização, a devolutiva em grupo, né, aqui, para quem fez, passar as ferramentas. Eu acho que isso, falamos muito disso, né, Lucas, durante toda a nossa trajetória. E aí tem espaço, né, para perguntar, para questionar. E aí depois, na segunda etapa, né, aí o Maurício, ele, além de ser o mais experiente de todos nós, aí teve vou contar até um pouquinho, né, aquilo que não está nos PowerPoints da Atlas, mas um pouco, principalmente, dar uma provocada, né, como ele fez lá no Dia Mundial da Criatividade, foi muito legal, e a gente tem provocado também aí em algumas questões, né, refletir um pouquinho sobre a carreira, sobre o impacto da tecnologia e alguns insights, né, que nem o Lucas mesmo disse, para que possa contribuir com todos vocês em relação à sua jornada do Gênesis, mas mais do que isso, né, pessoal? A gente está falando da nossa vida.
Então, e aí vai ter um espaço aí no perguntas, respostas, a gente está aqui totalmente à disposição, inclusive com os outros membros da Atlas, tá? Então, a minha parte é isso daqui, fazer a abertura, posso contribuir alguma coisa. Então, já queria aí chamar o Felipe, né? Para dar sequência, se apresentar, e a gente já segue o jogo aí e continuamos. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo de vocês. É fundamental quando a gente tem esse espaço para que a gente possa não somente compartilhar um pouco daquilo que nós fazemos na Atlas, mas, de certa forma, é uma maneira de nós estarmos conectados com profissionais ao redor do mundo, vocês que estão numa região, não necessariamente geograficamente, mas vocês conectados a esse ecossistema da Gênese que está localizado talvez na região com o maior futuro econômico promissor da humanidade, né? Uma região riquíssima em diversos aspectos e na qual a tecnologia pode, sem dúvida, ser uma porta para um desenvolvimento integral em 360 graus de famílias, de profissionais, de empresas, de negócios, enfim. Como o Alexandre disse, eu venho de um background de inteligência competitiva. Nós trabalhamos juntos ao longo de 5, 6 anos em uma consultoria. Especificamente na Atlas, hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento do produto. Então, eu fico fazendo ali uma interface entre marketing, pesquisa, dados, a jornada de usuário, enfim, a gente trabalha fazendo essa amálgama que une a teoria e traz essa teoria para que ela possa ser acessível e prática por meio da tecnologia. O conteúdo que eu preparei para compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa trocar ideias aqui ao longo desse tempo, ele vem muito do espírito daquilo que é a origem da Atlas como empresa. Nós estudávamos e trabalhávamos durante a consultoria e na gênese, para usar o termo, né, para ser aí, ativar a semiótica, na gênese da Atlas, com aspectos tecnológicos e de dados para dar suporte a processos educados de tomada de decisão no âmbito profissional. Nossa, Felipe, né, que frase comprida. Mas, basicamente, muitas das decisões que são tomadas na gestão da vida profissional de indivíduos no mundo todo, elas são decisões muitas vezes intuitivas, pouco educadas, baseadas em insights, em ideias, em sugestões, em pressão familiar, em pressão econômica. Em uma análise percentual, certamente 90% das decisões profissionais são pouco baseadas em dados, em características, em possibilidades reais. Isso é muito ruim, muito ruim. Não entendam como uma crítica, todos nós tomamos decisões por conta de circunstâncias, né? Decisões circunstanciais ao longo da nossa carreira. E o mercado, ele muda de uma forma muito dinâmica, né? Os ciclos econômicos, eles eram de 100 anos, depois eles se tornaram de 50, de 25. O Assírio está aqui, é professor da Trevisan, ele conversa certamente isso com os alunos dele. E hoje os ciclos econômicos e as transformações econômicas, elas são de meses. Nós nunca enfrentamos um cenário tão complexo para criar um negócio, para gerenciar um negócio, e nós nadamos no universo de informações e de disponibilidade de tecnologia, de recursos. Eu sou de 1986, então eu peguei ali o começo da informática sendo domesticada, né? Os computadores pessoais vindo para as casas. Eu fui ter o meu primeiro acesso à internet em 2005, eu já estava na universidade. E hoje em dia, informação não é mais problema, recurso não é mais problema do ponto de vista tecnológico, mas o que fazer com isso? E como você faz esse input de habilidades para potencializar a sua carreira ainda é um grande problema, independentemente da quantidade de recursos e de informações. E decisões que outrora eram definitivas, hoje elas não são mais. Eu sou um exemplo claro disso. Eu não sou um profissional de tecnologia com formação, com background tecnológico. Eu sou um analista de relações internacionais, mas que obtive ao longo da minha formação conhecimentos que foram chave para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje.
Portanto, se eu voltasse no tempo e hoje eu fosse optar por uma graduação, talvez eu não faria aquilo que eu fiz, não investiria os 4, 5 anos que eu investi na minha formação acadêmica, mas essas escolhas são feitas quando nós somos, via de regra, muito jovens e temos acesso a um cenário normalmente limitado, né? É muito raro que você possa, independentemente de onde você esteja, optar por uma carreira e trilhar todo esse caminho. Olha, eu vou me graduar nesse curso, eu vou fazer essa pós, depois aquela, eu vou para o mercado, porque a gente não conta com recursos ilimitados. O impacto disso, ele é imensurável, imensurável. Fazendo uma análise mais rasa, né, as dívidas estudantis, só quando a gente fala de Estados Unidos, que é um mercado onde as universidades são privadas na sua essência, já bate quase 2 trilhões de dólares. Então, é um problema gigantesco. Dos alunos que entram num curso de graduação, só 54% gradua, ou seja, metade praticamente dos profissionais não conclui a primeira graduação a qual ingressa. E de 100% dos profissionais formados, 17% atua naquilo que se graduou. Então, vocês imaginem como isso impacta o mercado. Uma escolha que pode ter sido equivocada, não vou usar o termo aqui certo, errado, bom, melhor, pior, isso faz parte de um universo muito relativo, não vou entrar nesse cenário, mas imaginem o quanto de potencial e de talento que hoje é desperdiçado na economia global por conta de escolhas que não foram bem feitas, ou que escolhas que foram feitas com base nos recursos que estavam disponíveis no momento de tomada de decisão. Então, isso é muito grave. No que isso incorre? Certamente, as empresas poderiam ter desempenhos melhores, as pessoas estariam atuando naquilo que elas têm maior facilidade, maior qualidade de entrega, os resultados seriam melhores, as pessoas estariam mais felizes, as pessoas já estariam mais aderentes àquilo que elas se prepararam para fazer, portanto, esse ciclo, né, descendente, essa espiral descendente é algo que nos motivou a fazer aquilo que a gente faz na Atlas. E a base para qualquer tomada de decisão ou para qualquer ação, né, eu sempre falo muito disso, para qualquer ação que tu vá fazer na sua vida, seja pessoal ou seja profissional, você tem que partir de algo muito baseado em conhecimento e intencionalidade. Conhecimento é diferente de informação. A informação é aquilo que está indexado, jogado, hoje é disponível em todos os lugares. Aí hoje no nosso smartphone a gente tem mais memória, 1000 vezes mais memória do que os caras precisaram para levar a Apollo 11 para a Lua. Muito mais do que isso. Eles usaram acho que 16 bytes. E hoje a gente tem tudo isso ao alcance das mãos. E o que fazer com isso é a questão. Então, transformar informação em conhecimento só é possível por meio de dados, de metodologia, de critério e principalmente desse aspecto de intencionalidade. Passou-se o tempo em que o acaso era responsável por histórias de sucesso. O acaso não é mais responsável por histórias de sucesso. Portanto, uma vez que você tenha uma intencionalidade, você tenha um propósito muito bem definido e você aloque os recursos que você tem disponíveis para trilhar o seu caminho, a tua chance de sucesso aumenta exponencialmente. E é para isso que nós estamos desenvolvendo a Atlas. Fiz essa abertura, né, até razoavelmente longa, mas era importante contextualizar, para trazer para vocês um pouco mais de informações acerca dos assessments que vocês fizeram, por que eles existem, quais foram os objetivos que estavam por trás e, principalmente, como esses assessments são uma maneira, falando com muita modéstia, né, mas são uma maneira altamente assertiva de dar suporte para que vocês, uma vez que já estejam munidos do seu propósito, ou estejam buscando identificar o seu propósito, possam tomar as melhores decisões dentro daquilo que vocês têm em mãos. Evidentemente,
Ferramentas de assessment existem em profusão aí no mercado, mas a gente sempre buscou uma diferenciação na metodologia, na técnica e no rigor que a gente trata isso. Existem estudos diversos, de várias consultorias, que sempre apontam para as grandes competências dos profissionais para o próximo século. E, independentemente de habilidades técnicas, de conhecimentos, de ferramental, de saber Excel, de saber programar, é muito curioso. No primeiro impacto, pode parecer uma loucura o que eu vou falar aqui agora, mas a grande competência para o profissional do próximo século é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Você entender bem quais são as suas potências, as suas forças, as suas limitações. Evidentemente, todos nós somos repletos de limitações e isso não é um problema. Não existe esse problema de você ter limitações em certos aspectos. O problema é você não estar consciente de que você possui essas limitações e você, muitas vezes, por não ter esse conhecimento, você buscar recrutar competências as quais você não tem ou que você investiria muito tempo numa curva de aprendizado para obtê-las e fazer com que elas sejam utilizadas no seu dia a dia como principal fonte para o seu desempenho. E isso acontece em muitos dos casos. Muitos dos casos. Nós todos aqui na Atlas, nós trabalhamos muito com composição de equipes. O Maurício falou muito disso nos 2 eventos que nós fizemos lá na Ariranha e no Macaco-Aranha nas últimas semanas. A complementariedade hoje é a grande força para um gestor de times. Não existe mais aquela busca por profissionais que sejam, ou que dizem, né, que são bons em tudo, que atendem todos os aspectos. A busca é por profissionais que se encaixem na cultura da empresa e que tenham consciência de quais são as suas habilidades e quais são as suas limitações. Fazendo mais esse gancho, eu vou começar falando do primeiro assessment que fez parte do nosso processo, que é o assessment de análise comportamental. A análise comportamental, ela vem de estudos ali do final do século XIX, começo do século XX, mas o ser humano ele é muito interessado pela descoberta da sua essência desde os filósofos antigos, né? Aristóteles, Platão, esses caras já pensavam muito sobre a existência humana, sobre como nós poderíamos identificar, classificar as pessoas e entender como que o comportamento humano influencia no dia a dia. Ao longo aí de séculos de trabalho sobre isso, várias teorias foram desenvolvidas. Eu não estou aqui para falar das teorias, vocês podem buscá-las depois, a gente pode conversar num outro momento sobre isso. Mas o que nós buscamos aqui na Atlas? Primeiro, disponibilizar as teorias mais assertivas do mercado, aquelas que têm um menor nível de contaminação ou aquelas que são muito mais orientadas a um resultado efetivo, e empacotá-las em um assessment que fosse execuível, que fosse executável. Existem, como eu disse, diversas ferramentas, mas muitas delas você precisa estar sentado, 100% concentrado, dedicar 1h30, 2 horas para fazer aquilo, e a gente vive na era da interrupção, né? Todos nós temos diversos recursos, diversas fontes de informação, diversas fontes de distração, e do ponto de vista de produto, isso sempre foi bastante desafiador para nós. O nosso assessment de comportamento, ele é mais curto e ele traz um resultado de uma maneira muito rápida que mostra para o nosso usuário quais são os seus principais drivers, né, os seus principais aspectos de comportamento observável e os motivadores de carreira. E sobre isso, eu queria registrar que, mais uma vez, nós também já falamos isso nos outros eventos, mas que há uma naturalidade crítica por parte do ser humano, principalmente quem está envolvido num projeto como esse, né? Pessoas que estão envolvidas num projeto como o Gênesis, eles buscam melhoria contínua. Eles estão ali no dia a dia estudando Agile, estudando Lean, estudando Kanban, estudando Kaizen, todos os métodos de melhoria contínua, e é natural do ser humano essa busca constante por melhoria. Então, no primeiro impacto,
muitas pessoas recebem um tipo de resposta como essa, um relatório comportamental, e já vão olhar ali para falar, eu estou certo, eu estou errado, isso é bom, isso é ruim. E o raciocínio que deveria nortear todo e qualquer assessment não é sobre estar certo, não é sobre estar errado, é sobre, principalmente, aumentar o seu nível de autoconhecimento. Né? Existe uma teoria, né, uma ferramenta amplamente utilizada aí na gestão de pessoas, que é a janela de Johari, que é onde você mapeia dentro das suas competências aquelas que estão visíveis só para você, aquelas que estão visíveis para os outros, aquelas que estão invisíveis para você e para os outros, e as piores, né, que são aquelas que estão invisíveis para você, mas que você mostra para todo mundo. E aí você acaba, às vezes, se complicando por ter comportamentos que você mesmo não sabe que tem. O nosso assessment ele é voltado a esclarecer do ponto de vista semântico mesmo, de tornar claro, de trazer para a superfície aspectos do seu comportamento. E a partir daí, como você pode capturar essas características, entendê-las e aplicá-las, retomando o meu raciocínio anterior, com intencionalidade para que você possa potencializar a sua jornada e para que você possa obter melhores resultados. Para quem não fez ainda, eu recomendo que vocês terminando aqui, né, não vai me deixar falando sozinho, mas que vocês, ao término dessa sessão, vocês busquem pelos links lá no Discord, os links estão lá, e façam o nosso assessment de comportamento, mas agora sobre essa ótica de, não, eu acho que eu não sou esse adjetivo que está aqui, eu não concordo com o gráfico, mas sim, olhando para aquilo e entendendo que aquilo que vocês estão passando para a ferramenta é exatamente o que vocês passam para as pessoas que convivem com vocês. Então, essa noção de trazer qualidades, competências e características à tona é o mote daquilo que a gente faz no nosso assessment de comportamento. Lembrando, evidentemente, muitos de nós, né, eu me incluo nisso, muitos de nós têm esse viés crítico de olhar e tomar aquilo como uma crítica do ponto de vista destrutivo. E está longe de ser o nosso objetivo, né? A gente só quer ressaltar para as pessoas e torná-las mais conscientes, mais autoconscientes daquilo que é a composição pessoal e profissional do ponto de vista comportamental. O motivadores, ele tem um aspecto muito relevante, que o motivador, ele é algo que é diretamente conectado com a sua vida profissional. Ele advém de uma teoria do professor Edgar Schein, que é um professor norte-americano, que desenvolveu as âncoras de carreira. São 8 âncoras de carreira, mas a semiótica, né, o conceito que está por trás das âncoras de carreira é aquilo que você não abre mão, é aquilo que te segura, é literalmente uma âncora. E nós trocamos essa abordagem para motivador, porque, na verdade, é aquilo que você vai buscar energia quando você precisa se motivar, quando você precisa entregar algo a mais. Então, é muito interessante para quem está inserido nesse contexto entender tanto a parte do seu comportamento quanto a parte dos seus motivadores, para que vocês possam, a partir dali, contribuírem melhor para os projetos individuais e coletivos. Perfis específicos fazem entregas específicas. Colocar as pessoas certas para executar as tarefas certas é o grande segredo de sucesso para qualquer iniciativa, seja ela pessoal ou profissional. Isso serve para um time de futebol, serve para um grupo, para uma banda de música, serve para um grupo de estudo, serve para uma comunidade religiosa e, evidentemente, serve para empresas. Tanto em empresas tradicionais, corporativas, como principalmente em startups ou iniciativas parecidas ou semelhantes às que vocês têm, que dependem de um número pequeno de pessoas com uma alavancagem de tarefas para fazer muito alta. Então, é pouca gente tendo que fazer muita entrega. Portanto, identificar essas características, essas competências, é muito, muito importante. E o último aspecto aqui, para eu fechar e a gente poder avançar sobre comportamento, é saber investir e gerenciar o tempo e as energias
os recursos em planos de desenvolvimento pessoal. Por quê? Todos nós, todos os seres humanos, a gente tem níveis diferentes de competências, né? Levando aí para um cenário pedagógico acadêmico, né? Todo mundo tem uma nota de 0 a 10 em quaisquer que sejam as competências, mas são raros aqueles que em competências específicas são lá nota 9, nota 9,5, nota 9,8. É raríssimo. Autoavaliações costumam mostrar mais isso porque elas são naturalmente um pouco contaminadas pela nossa autopercepção. Porém, isso não sobrevive a um feedback da equipe, por exemplo. E eu quero passar para vocês, o que eu quero passar para vocês para fechar esse conceito é o seguinte: nós temos uma quantidade de recursos sempre limitada, de tempo, de dedicação, de capacidade. E, mais uma vez, isso está longe de ser um problema. Isso é uma oportunidade para que você possa entender melhor aonde você vai pôr o seu esforço e como você vai direcionar esse plano de desenvolvimento. Dentro da Atlas, a gente tem o nosso módulo de mentoria com suporte de inteligência artificial, que está passando por uma reestruturação completa, e dentro desse módulo de mentoria, um dos nossos objetivos é especificamente nortear bons planos de desenvolvimento pessoal. Por quê? Com o mesmo nível de esforço, você pode levar o tempo X, gastar o dinheiro Y e ter uma dedicação Z para sair de uma nota 4 em uma competência para uma nota 6. E aí vejam, se essa competência não é relevante para aquilo que você faz, você só perdeu tempo. Se essa competência nota 6, e provavelmente uma competência nota 6, não vai te ajudar, você também perdeu tempo. E esse mesmo esforço, colocado numa competência que você anota 7,5, vai te tornar um 9,5 naquela competência. Se essa competência for relevante para aquilo que você está fazendo, aí você tem um cenário de uma vitória rápida, por meio da qual você consegue ser uma nota 9,5 numa competência que é altamente relevante para aquilo que você faz. E mesmo que não seja extremamente relevante no momento, qualquer competência 9,5 bem utilizada vai te ajudar, vai ser um excelente catalisador de um processo de desenvolvimento profissional. Então, levem muito sempre isso em conta. Aonde eu vou alocar os meus esforços, quais das minhas competências são necessárias, são relevantes nesse momento para o ambiente no qual eu estou inserido, qual é a minha intenção em desenvolver as minhas competências e quais delas eu vou desenvolver. Então, perfis que são muito planos, eu sou ali nota 6 em tudo. Esses caras dificilmente vão obter uma alta performance. Eu, pessoalmente, não gosto de falar de alta performance, esses programas de desenvolvimento de alta performance. Eu acho isso razoavelmente estranho. Até às vezes é meio massacrante com quem passa por esses projetos. O que eu estou falando aqui de alta performance é você obter o máximo resultado com o esforço necessário e principalmente entender o porquê, o propósito daquilo que você está empregando as suas habilidades. Então, essa inteligência no momento de fazer escolhas, ela vem muito de todo esse cenário que eu comecei a dizer aqui, sobre a questão de você ter ali uma base educada de dados, de metodologia, de conhecimento para te apoiar nas tomadas de decisão. Avançando aqui rapidamente para os outros, nós também apresentamos para vocês os assessments de habilidades combinadas e habilidades cognitivas. Toda a origem do nosso trabalho, ele vem de uma base gigantesca de dados do governo dos Estados Unidos, que fez um trabalho ao longo de décadas de identificação de quais são as profissões, como essas profissões são compostas do ponto de vista de atributos. Então, o nosso banco de dados ele passa de 50 mil carreiras profissionais, e para cada carreira a gente tem mapeado numericamente, aquele negócio que trava o Excel, 250 competências. 250 competências. Evidentemente, dentro dessas competências, muitas delas têm papéis mais ou menos relevantes para diversas profissões. Então, o número de combinações possíveis ali, ele tende a ser infinito. O ponto é que algumas delas
no geral, sempre serão mais importantes, mais relevantes. E essas habilidades, que são as cognitivas e as habilidades combinadas, elas, via de regra, têm um papel fundamental. Não havia no mercado, até então, uma ferramenta que fizesse uma análise direta das suas habilidades, sejam elas cognitivas ou habilidades combinadas, para a carreira profissional específica que você tem ou que você almeja. E foi isso que nós trouxemos na Atlas. Uma forma rápida de você olhar para um pacote, para um conjunto de habilidades muito bem escolhido, tá? Deu trabalho para escolher essas 30 e poucas, essas 50 somando as duas, dentro do universo de 250, e comparar isso com o que é necessário para você desempenhar bem para aquela carreira. A gente está trabalhando nos assessments ainda, eu tenho certeza que vocês trarão dificuldades técnicas que porventura vocês possam ter. A gente vai manter o contato, então conforme as releases forem sendo lançadas, todas elas vêm carregadas de melhorias e vocês estão convidados a repetir os testes. Mas isso também, indo ali, de acordo com o que eu falei sobre o assessment comportamental, é um pavimento para que você tome decisões mais bem educadas e para que você escreva, para que você tenha planos de desenvolvimento bem direcionados. Porque, ao final, todas as nossas escolhas, elas implicam numa relação de custo-benefício. Qual vai ser o esforço que eu vou empregar versus qual vai ser o resultado que eu vou obter. E é fundamental levar isso em conta sempre, para todas as decisões, em todos os momentos. Medir o esforço que eu vou empregar versus qual é a benesse, qual é o benefício que eu vou obter. A vida é muito baseada nisso. Esses dois assessments, eles podem ajudar muito a tanto vocês se moldarem do ponto de vista de habilidades, para que vocês conquistem de uma maneira mais inteligente. E vejam, eu não estou falando mais fácil, eu não estou falando mais rápida, estou falando mais inteligente, de que vocês conquistem posições no mercado de trabalho ou que vocês conquistem objetivos profissionais de maneira mais inteligente, mais direcionada. Pode levar o mesmo tempo, certamente vai demandar esforço, mas é mais inteligente e, principalmente, é mais consciente. Então, quanto maior o nível de consciência, quanto maior a intencionalidade, vindo dos assessments, tanto os da Atlas quanto diversos outros que estão disponíveis, mas os nossos são bem direcionados, né? Preciso fazer a ressalva. Mais inteligente é o percurso que você vai fazer. A gente sempre remonta aqui a Atlas ao Waze ou ao Google Maps, aos GPS, enfim. E é basicamente isso. Então, em detrimento de você trilhar o caminho mais complexo, o caminho mais custoso, a gente busca guiar vocês sempre pelo caminho ideal, pelo caminho mais inteligente, pelo caminho que torne essa relação de custo-benefício sempre a mais adequada. E esse conjunto de ferramentas que a gente desenvolveu, todas elas baseadas em dados e sem nenhum tipo de análise subjetiva, inclusive tem resultados ali que a gente mesmo estranha e olha e fala, nossa, mas será que é isso? Mas são baseados nos dados e a gente precisa se acostumar com isso. Todo esse trabalho que é feito, todo esse esforço que é empregado, ele sempre busca retornar para vocês, tanto no habilidades combinadas, quanto no habilidades cognitivas, em insights, ideias de desenvolvimento e caminhos mais inteligentes e mais eficientes para que vocês conquistem os resultados. E isso faz parte, já indo para o fechamento aqui da minha fala, de um movimento que a Atlas, vocês viram aí a logo da Atlas, ela é baseada nas cores da aurora boreal, né? Tem uma questão de marketing, mas a gente baseia todo o nosso trabalho em dois tipos de movimentos universais, digamos assim. Vai parecer loucura, mas me deem 2 minutos que eu explico. O primeiro é o movimento do infinito. Então, é como você gerencia a sua vida profissional e você balanceia as suas escolhas com base em movimentos cíclicos, né? Que é de ir ao cenário acadêmico, educacional, seja lá qual for a fonte de conhecimento, obter esse conhecimento e fazer um outro ciclo no universo profissional para que você capitalize em cima desse conhecimento.
E vejam, capitalizar não necessariamente do ponto de vista monetário. Evidentemente, eu quero que todo mundo fique rico no mundo e todo mundo seja feliz, mas principalmente que todo mundo seja feliz. Eu estou dizendo de ciclos contínuos de aprendizagem e de obtenção de resultado. Então, você vai ao cenário, obtém conhecimento e potencializa a sua carreira profissional por meio da utilização direcionada desse conhecimento. Então, esse é um dos movimentos que a Atlas se baseia, do ponto de vista até de idiótica e semiótica. O outro deles é a espiral ascendente. Então, imaginem um cenário onde nós possamos, e vocês já fazem isso, então essa vai ser a parte final da minha fala aqui. Vocês já estão aqui, vocês estão imbuídos nesse projeto, que já é também um movimento de busca de uma espiral ascendente, um movimento de melhoria coletiva. Quanto mais profissionais estiverem atentos a isso, quanto mais profissionais buscarem de forma inteligente, direcionada e bem orientada essa espiral ascendente, esse crescimento contínuo, o mercado melhora, filosoficamente, sociologicamente, antropologicamente, a sociedade melhora, e principalmente em localizações geográficas que ainda dependem muito de um suporte que não é encontrado em grandes centros, mas que tem um potencial gigantesco, como é a região amazônica. Então, nós estamos do nosso lado aqui extremamente contentes de poder ter tido esse tempo com vocês, que porventura isso pode se tornar certamente uma relação duradoura, porque da nossa parte aqui, isso faz muito sentido, de ajudar com que mais pessoas sejam os motores desse movimento de espiral ascendente, que mais pessoas possam colaborar de forma decisiva com projetos profissionais, com startups, com negócios, sempre gerando um excelente resultado e sempre com um crescimento ecológico. Né? Ecológico do ponto de vista semântico mesmo, né? Ecológico do ponto de vista de ser bom para todos os indivíduos que estão envolvidos e também para indivíduos que porventura não estejam. Pessoal, era isso que eu havia preparado para vocês. Tem bastante tempo ainda para a gente conversar. Obrigado pela atenção de todo mundo. Ale, passa a bola de volta. Obrigado, Fê. Rapaz, o professor Felipe aí manda bem, Lucas. Fala aí, ó. Rapaz do céu, tá todo mundo só prestando atenção aí. Deixa eu, para não dar uma respirada, a galera aí, tá tomando nota. Tá animada, né? Não, só o Felipe foi contando aí, vai passando um filme na cabeça, né? Eu vou só fazer 2 perguntas para a comunidade aí, para a gente tomar uma água, dar uma respirada. Mas eu acho que a maioria daqui já passou dos 16, 18 anos, pelo menos, né? O Felipe já foi entregando a idade, viu, Lucas? No começo, depois vai ficar ruim a hora que o Maurício for falar, né, velho? Já fala sobre a década de 80 e tal. Mas, assim, a gente está falando do ser humano, né? O ser humano, apesar das evoluções tecnológicas, de tudo que está acontecendo, e o ser humano é ser humano primeiro em qualquer lugar do mundo, né? Tem aqui pessoas de vários países, e isso é um fato. Segunda coisa, muitas dessas pesquisas que o Felipe comentou, as pesquisas em si não são novidade, tá? Se você pega Edgar Schein, DISC, essas coisas todas, os alemães, melhorado pelos americanos e etc, etc. Só que a tecnologia facilitou a nossa vida, né? E é importante essa base também. E muitas dessas coisas não eram acessíveis a nós aí alguns anos atrás. E a própria tecnologia, a gente estava falando disso aí no início, né, Lucas? Quando entrou a Lígia e tal, né? Pô, morava, viajava, e hoje a tecnologia. E parte do que vocês estão vendo aí no Atlas, né, os relatórios, os assessments, nada mais é da tecnologia usada de forma inteligente, com responsabilidade. Terceiro e último ponto, né, uma provocação aí para vocês, e se vocês lembrarem, né, quando vocês estavam lá no colégio, início da faculdade, se vocês perguntassem, pô, será que eu estou estudando aquilo que eu sempre sonhei? Estou falando lá atrás primeiro, tá? Para passar um filme na cabeça de vocês. Será que aquilo que você estudou, as escolhas que você fez, né? Muitos de nós fizemos escolhas equivocadas. Na verdade, mais de 80% pesquisa, tá? E muitas pessoas, depois de um certo tempo na estrada, né? E as pesquisas também mostram, né, Felipe, Maurício, quando está entre 40, 50 anos de idade, é hora que para pensar na vida, e às vezes tu não escolheu aquele caminho, não era por lá que você ia, e às vezes acontece algo ruim para você mudar. A gente sempre comenta, né, sobre essas coisas, mudar por amor ou mudar pela dor.
E o que a gente conseguiu fazer no Atlas, né? Só para fechar esse ponto que o Felipe trouxe, conseguiu pegar o melhor daquilo que está disponível hoje, organizar de uma forma diferente, né, Felipe? A gente trabalhou muitos anos aí com os assessments e de uma forma muito simples, para que a gente tenha poucos arrependimentos. E a pergunta de agora para frente, né, com todo esse conhecimento, imagina você conseguir saber mais sobre você através de algumas ferramentas, só que você precisa pegar essa informação e colocar dentro do seu projeto de vida, porque o trabalho é só uma parte da nossa vida, né? E muitos aqui são empreendedores, muitos aqui ainda estudam, ou talvez trabalham. Então, não importa se você vai ser empregado, se você vai ser empreendedor, se você vai ser professor. Como ser humano, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a capacidade de realizar coisas profissionais e não profissionais. Né? Então, a pergunta agora para o futuro, né, para passar a bola agora aí para o Maurício, né? Para dizer assim, para onde que eu quero ir, né? O que realmente, né, me motiva no sentido interno, né? Por isso que é o autoconhecimento, né? Por isso que a inteligência emocional é primeiro eu, depois o outro. Né? Então são essas perguntas que tem que permear. E de novo, né? Muito legal um projeto como esse, né, Lucas, onde as pessoas estão buscando algo, uma qualidade tremenda, mas poucas pessoas colocam em prática, né? E se dependesse da informação para ser bem sucedido, tá tudo aí. Mas por que as pessoas não colocam em prática? E o Felipe tocou no ponto que mais mexeu comigo alguns anos atrás, né? É assim, pô, onde eu ponho minha energia? Eu vou botar minha energia nas habilidades e competências e que eu tenho mais desenvoltura. E isso já é identificado desde a nossa tenridade, tá? Primeira infância, segunda infância, a ATA só trouxe isso para facilitar. Tá? Eu descobri que eu queria fazer da vida com 31 anos de idade, né? Antes tarde do que nunca, né? E é muito legal estar com parte aí desse projeto. Então, eu queria agora aí, se alguém tiver pergunta, tudo, pode ir colocando ali, né? Só para a gente dar uma sequência. Quem não fez, pode fazer, que nem tem o site, e chamar aí o meu amigo aí, foi meu chefe, meu parceiro aí, e estamos junto aí na Atlas, aí o Maurício, né? Que eu aprendi muito, e nem sempre a gente tem mentor lá perto, né? Por isso o Atlas é muito legal, né? Não precisa. Então, a gente vem desenvolvendo essa jornada aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, tudo, pode fazer, e aí eu já vou chamar aí o Maurício na sequência para ele dar continuidade, né, com algumas provocações e trazer um pouco da experiência dele e dessa jornada que é a Atlas aí, ok? Vamos lá. Eu acho que o Bruno levantou a mão aí, Brunão. Pode perguntar, eu não sei se vai, pode jogar, pode abrir aí para a pergunta aí, Lucas. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Que bom estar aqui, né? Pessoas de diferentes regiões, diferentes realidades. Eu sou do Pará, né? Natural de Belém e moro num distrito, uma ilha chamada Mosqueiro. Sou jornalista e sou servidor público do IFPA. Interessante, né? A fala do Felipe, gastar energia, né? Mas a gente tem que ver também que às vezes a vida é dura e nem sempre a gente gasta energia da forma como a gente gostaria que fosse e onde a gente gostaria que fosse. A vida é muito dura para quem vem de baixo. Sendo dura, a gente tem que dar respostas urgentes, né? Incisivas, e muitas das vezes os nossos sonhos, nossos objetivos, eles são postergados, entendeu? Comigo também não foi muito diferente. Algumas coisas, lógico, coincidem com o que ele falou. Muitos de nós não sabem muito bem o que é que a gente faz quando se tem 17, 18 anos e vai escolher uma profissão. Então, eu, por exemplo, tenho 36 anos, recém-completos, agora é dia 14. Eu entrei na universidade com 18. O que a pessoa tem com 18 anos? É uma interessante a colocação do Bruno. É uma carga muito grande que jogam nos jogos. É tudo ou nada. É a escolha da vida, não é bem assim. E teve uma pergunta no chat de se você já atua em outra área que não sua formação. Sim, acho que isso é meio que comum.
Eu, por exemplo, quando me formei em jornalismo, eu fui ser recenseador. Eu trabalhei no Censo 2010. Nível fundamental, eu tinha acabado de me formar em jornalista, nível superior. E eu entrava nas casas das pessoas, entrevistava as pessoas. Jornalista entrevista as pessoas também, né? E depois eu fui ser agente de saúde, agente comunitário de saúde. E o tempo está passando, né? E a vida está continuando. E aonde é que entra o jornalismo na minha vida? Vai entrar só em 2018, eu me formei em 2010, né? Eu fiz o concurso em 2016 para o IFPA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, Campus Castanhal. Então, tem um lapso de tempo, desde 2006, quando eu iniciei lá no primeiro semestre de jornalismo, até 2018. Né? Então, o gasto de energia, às vezes, ele não significa que é por querer, e sim por necessidade. Vivemos num mundo capitalista e Bem tudo interessantes colocações, Bruno. Desculpa te é, cortar, mas é para a gente também dar espaço para todos. Acho que você deu o acho que recado e o contexto poderia ser bem dito o tempo, interessante. né? Acho que poderia ser dito Sim, o tempo antes, de quando a gente poderia falar. Eu também não perguntei, me perdoe. é verdade. Imagina. Mas, Poderia ser dito, né? em resumo, E, Bruno, na sua verdade, eu colocação é muito interessante. só duas perguntas já que vamos atalhar. Primeiro, Alexandre, quantos anos tu tem? Felipe, quantos Eu anos tu acabei de tem? fazer 50. 50 Tá, de hardware, tá? E 30 de software. 50 anos. Sou da sua idade, eu tenho 36. Parece mais, mas é que eu rodei sem óleo. é normal. E você, Maurício, quantos anos você tem? Vou fazer 59 agora em outubro. Tá novo. E você, Lucas? Tô com 33, mas se tu perguntar de todo mundo da equipe, Bruno, aí não Não, vai dar, porque são bastante tá. pessoas aqui, querido. Não, você tá agoniado. Eu ia encerrar em você mesmo. E outra pergunta, É esse o papel do facilitador, eu sou aquele chato do tempo, conhece? Não, obrigado. O... Assim, só me chamou a atenção a fala do Felipe que ele não ter mencionado parcerias institucionais públicas, né? Falou muito nos Estados Unidos, os Estados Unidos é uma potência mundial, mas pelo que eu vi rápido, a Atlas tem muitos anos já de estrada, e me ficou assim meio curioso saber não ter citado nenhuma instituição pública de pesquisa, ensino, parceria. Se tem, seria interessante falar também, porque nós temos muitas coisas boas no Brasil, em diversas regiões. É só isso. Obrigado. Não, Muito obrigado, bom. Bruno. Com vocês, pessoal. Lá, Maurício, agora perguntou a idade, cara, não teve jeito. Agora aproveita, deixa e já assume aí, ó. Obrigado. Você sabe que eu tive 20 anos, geralmente você sai dos 20, entra no 30, né? Eu tive 20 e alguma coisa durante 20 anos. Quando eu tinha 36, eu respondi que eu tinha 20 e 16. Entendeu? 29, não, 20 e 10, 20 e 11, 20 e 12, 20 e 13. Foi um tempo. Depois eu inventei essa do hardware e do software. O hardware tem uma idade, o software tem outra, eu fazia a média. Então, tem uns jogos aí para ser feito. Em vez de ficar falando aqui, que minha avó dizia, a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Então, a gente devia falar menos. Né? Eu vou mostrar, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer um exercício. Tá? Assim como o Lucas falou no início, a ideia aqui é fazer uma reflexão, né? Pensar um pouquinho. Tem os resultados, eu queria fazer um comentário depois em cima dos resultados que eu acompanhei no Discord, eu dei uma olhada lá, mas eu vou tentar fazer isso durante são 5 perguntas que eu vou fazer para a gente poder dar uma debatida aqui, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, senão eu vou ficar olhando para minha cara. Beleza. Tá todo mundo vendo a tela aí? Legal. Maurício, Legal? só antes de você continuar, eu não sei se você vai abordar as questões que o Bruno trouxe, mas se você não for abordar, aí depois a gente pode debater num segundo momento, pode ser? Vou. Inclusive, Ah, ótimo. Então tá, fechou. a gente tem parceria com universidades, a gente doou 1 milhão de acessos à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Doamos 1 milhão de acessos, nunca usaram. Então, a gente tem uns desafios
que são parte, né? Faz parte da natureza com as entidades públicas, né? A gente quer parceria, a gente está trabalhando com eles, mas a velocidade, o contexto é diferente. Mas eu vou tocar, eu tomei nota. Legal, ótimo. Eu tomo nota de tudo também, né? Então, É só porque também o papel do facilitador garantir que as questões Legal. sejam endereçadas. E parei com isso. Tchau para vocês. Vamos lá, beleza, Maurício. beleza. Se eu esquecer, fala. Ó, tá todo mundo com o telefone aí? Todo mundo tem um telefone na mão? Porque a gente vai precisar escanear um QR aqui, né? Eu já fiz eu fiz uma vez, eu usei esse material uma vez, conforme o Alexandre comentou. Eu vou dar aí 1 minuto para o pessoal pegar o telefone, eu devia ter falado antes. Né? Usei uma vez e eu não posso usar a mesma coisa 2 vezes, né? A gente tem que estar sempre dando uma empurradinha. Então, o que a gente vai fazer? Uma reflexão aí com relação a como a gente se aproveita da tecnologia, né? Aí a gente vive na era da informação, como a gente se aproveita da tecnologia para poder planejar e executar a nossa vida profissional, né? Então, dá uma escaneada aí. A primeira pergunta que eu queria saber de vocês, quem está satisfeito profissionalmente? Tem 5 opções. Você olhar aí, né? Dou 1 minutinho. Deixa eu contar onde está o relógio. Aqui. Para mim são 27. 7h27, né? Vou dar 1 minuto aí para o pessoal dar uma respondida. E aí... Já liguei o cronômetro. Legal. E aí eu tenho aqui, ó, estou acompanhando as respostas. É tudo anônimo, hein? Pode responder, não tem choro. Maurício, volta o Mais de código uma da pessoa, tela, mais de por uma favor. Desculpa. É o que errei. Vamos deixar o pessoal escanear aí. É mais de uma resposta possível, né? Mais de uma. Marca todas que aplicarem. Ah, tá. São só 5 perguntinhas, né? Quem respondeu, dá um ok. Temos 45 pessoas, menos eu. Acho. Beleza? Legal, vamos ver lá. Vamos ver lá, 23 respostas, né? Então, ó, trabalha em uma empresa, em um projeto que você acredita, metade, colocou esse valor dos 26, né? Está executando a função que acredita ser competente. Pouco mais da metade, 15 pessoas. Participa de um grupo e equipe que compartilha os objetivos. Um pouco mais da metade, quer dizer, o pessoal está bem enturmado, né? Está contribuindo quantitativamente para o resultado do grupo, mais da metade também, está legal, 16, e está sendo compensado financeiramente pelo valor aportado. O valor está colocando, já é bem menos. Eu trabalho, eu falei, né, 59 anos, eu comecei com 19, trabalhando no IBMEC, tá? No Rio de Janeiro. Eu nunca conheci ninguém, conheço um monte de gente em vários países, nunca conheci ninguém que dissesse que trabalha pouco e ganha muito. É natural que a remuneração seja uma das últimas, mas como a gente vai ver um pouquinho no futuro, é um elemento negligenciado pelas pessoas, né, equivocadamente. Tá? É um elemento que precisa ser trabalhado. O certo aqui, como a gente teve 28 respostas, a gente, na verdade, precisava ter tido 100% em todas. Não está ruim, a gente está aí com mais ou menos metade. A sua resposta devia ser positiva para todos, tá? Esse deveria ser o saudável. Esse é o objetivo, tá? Voltando aqui. Por que existe um desafio? Tá? A gente estava, o Felipe falou lá da experiência dele, o Alexandre tocou, quer dizer, a gente passou aí quase 1 hora, né? Com 50 minutos falando do contexto e falando das experiências. Na verdade, de cada 100 pessoas que estão no ensino médio hoje, tá? Só 6 acabam trabalhando naquilo que pensaram em trabalhar. Na verdade, que terminaram o ensino médio e falaram assim, vou fazer esse curso, eu quero ser torneiro mecânico, eu quero ser veterinário. 6 em 100
conseguem realmente executar esse plano e seguir a vida profissional de acordo com como planejou quando estava aqui. Tem um 15% acaba abandonando, nem consegue terminar o ensino médio. E se você olha essa foto, eu gostei desse desenho, que foi eu mesmo que fiz, eu peguei os dados e criei essa imagem. O que ele parece? Parece parece que as pessoas saem do ensino médio e começam a procurar seu caminho. Tem várias avenidas, entendeu? É como se estivessem procurando. Sai mais ou menos com uma direção, né? Todo mundo escuta dos pais, escuta da sociedade, escuta na escola dos professores. Você tem que terminar o ensino médio, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso superior, tem que ter um diploma e tal. É uma excelente recomendação. Estudar é super importante, mas saber o que fazer, como o Bruno falou, tem que saber gastar energia. Então, todo investimento feito em educação precisa ser um investimento que tenha um retorno. Tá? Uma das missões que a gente tem, um dos objetivos da instrumentação que a gente está fazendo, é ajudar as pessoas quando estão assim, um pouco perdidas, não tem muita noção exatamente. É muito difícil você ter noção aos 18, 19 anos. É quase impossível, é uma exceção quando alguém está certo do que quer fazer. O ser humano não está preparado para entender as decisões de longo prazo antes dos 25 anos de idade. Tá? Mas também tu não pode esperar até os 25 para falar assim, agora eu vou fazer. Então, tem que essa janela de 5, 6, 7 anos precisa ser coberta com algo. E para quem está indeciso, existem uma série de cursos e carreiras que podem ser você pode buscar, que são extremamente flexíveis. A gente tem esse mapa de você investe em certas educações. Eu não sei se você sabe, tem um jogador que era do Chelsea lá, o Kanté, um francês. Eu não sabia disso, fiquei sabendo disso há um pouco tempo atrás. Ele não sabia se ia ter futuro no futebol. O que ele fez? Estudou contabilidade. Ele falou, eu gosto de número, eu gosto de dinheiro, eu gosto de conta, eu vou fazer assim, eu vou estudar contabilidade, porque se eu me der bem no futebol, eu vou ganhar dinheiro para burro, eu mesmo quero administrar meu dinheiro. E se eu não me der bem no futebol, eu tenho uma carreira para seguir, que é uma coisa que me interessa, é uma coisa que eu gosto. Tá? Vamos para a segunda pergunta aí, telefone de novo aí, 1 minutinho para fazer um scan. A gente falou do Waze, acho que foi o Felipe que falou do Waze. O objetivo dessa pergunta é entender um pouco o mindset, tá? É entender a mentalidade que está de cada um. Quando terminar aí, me dá um toque. Tipo 33, como for tipo 34, assim. Essa é uma escolha só, não são várias. Podemos considerar concorrentes, né, Maurício? Eu não uso o Waze. Pô, eu uso o Google Maps. Coloca aí que usa. Pode ser, galera. qualquer ferramenta. É por isso que eu botei entre aspas, né? Tipo assim, que nem Gillette, né? Tem umas coisas que estão virando meio que verbo, né? Não é o caso do Waze, eu acho, mas... Agora já foi, já marquei. Eu não gosto. Beleza? Agora foi. Foi bacana, legal, gostei de ter. Vamos ver lá o 28 aqui. Então vamos para a segunda pergunta. 21. Caramba, realmente tem aí 2 pessoas que não sabem o que é o Waze. Né? Conforme o Felipe falou, é aquele aplicativo que te ajuda a dirigir, né? Você quer ir do ponto A ao ponto B, né? Eu quero ir no hotel não sei o quê, na igreja não sei o que lá. Tu não sabe, tem um endereço, você bota lá e ele te ajuda, te dá o caminho. No caso do Waze, foi um dos primeiros, na verdade foi o primeiro, que ele te dava uma retroalimentação dinâmica. Na verdade, quem usou o Waze, quem usa o Waze há muito tempo, hoje é normal, né? Ele vai te avisando, no meu caso, me ajuda bastante. A polícia está ali, dá uma reduzida e tal. Eu era campeão de ticket de velocidade. Então, com o Waze, me resolveu esse problema. Outra coisa é engarrafamento. Ele te ajuda, como ele está capturando informação dos outros, né? Ele está coletando ali informação, ele te ajuda a sair do engarrafamento. Acabou de ter um acidente 3, 5 quilômetros na frente, na rodovia, você sai
aqui, vai por dentro dessa cidadezinha e tal, você faz um desvio. Então, o importante aqui é o seguinte, eu uso o Waze para tudo, mesmo para os lugares que eu já conheço. Eu vou jantar na casa de um amigo, eu ponho o Waze. Eu vou no supermercado, se é mais do que uma quadra de distância, eu ponho o Waze. Justamente porque eu não sei o que está acontecendo a 1, 2 quilômetros de onde eu estou. E eu posso ficar travado, e já me salvou várias vezes, 2 semanas atrás me salvou. Eu estava voltando de um churrasco 11 horas da noite e a rodovia estava sendo em manutenção. E eu consegui sair, o Waze me mandou sair antes, 3 saídas antes da rodovia, e eu saindo, eu vi todo mundo parado, e não tinha como sair. Então, é importante, o Atlas quer ser o Waze profissional. O que ele quer? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ajudar a pessoa a ter um plano e ajudar com as avaliações, né? Tem aí o aspecto da autoavaliação, do self-assessment, né? A parte da autoavaliação, ele tem um desafio, que é esse aqui que eu quero mostrar, tá vendo? As pessoas foram respondendo, eu tirei aí do Discord, quem tem acesso lá ao canal do Discord vai ver isso aqui, né? As pessoas foram respondendo, tá vendo? Ó, esse aqui é visível, a pessoa leu, tentou entender e fez a sua avaliação. Né? Quando você vê o próximo, ó, também foi fazendo uma ponderação, onde para cada uma das perguntas, onde você estava. Aqui você já começa a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 21 perguntas, 13 está no topo. Existe uma distorção de autoconhecimento aqui. Tá? Esse também, ó. Aqui, ó. Não muito, mas tem um certo padrão. Você consegue identificar alguns padrões. O que a gente está fazendo? Está vendo o self aqui? Ó, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Mais da metade. Quando você põe 100%, significa que você acredita que não tem nada para aprender aqui. Nesse elemento, você não tem nada para crescer. Você já cresceu o que tinha o suficiente. E isso nunca é verdade. Tá? Eu salvei aqui, eu não sei se vocês conhecem já ouviu falar do Mark Twain, né? Aquele, né? Mas já viram, vocês que estão na Amazônia já devem ter visto o filme do Al Gore, né? Uma Verdade Inconveniente, acho que é assim que chama no Brasil, da crise lá do clima. E ele botou isso aqui, ele começa o documentário com essa frase. Né? O importante assim, não é o que você não sabe. O que você não sabe, você aprende. O grande problema que a gente tem é aquilo que a gente acredita que é e não é verdade. Quando tu acha que é bom pra caramba, e não é. Tá? Então, o que acontece aqui? Isso aqui foi um exemplo de como o planejamento... Isso foi uma viagem que eu fiz há muitos anos atrás. Tá? E o ponto, eu queria comentar isso com vocês, porque todos aqui estão empreendendo. Né? E muitas vezes a saída para um problema vem de onde você menos espera. Tá? Eu me planejei para essa viagem. A gente pegou, eu estava de férias, eu, minha esposa e meu filho, ele tinha 3 anos nessa época. A gente pegou o avião, foi esquiar aqui nessa montanha, na Carolina do Norte. A gente foi esquiar lá. Depois eu aluguei um carro e fui visitar meu irmão lá em New Jersey. Meu irmão morava em New Jersey. A gente foi dirigindo e tal. Tomei uma multa na Virgínia. Não tinha Waze nessa época, mas o que eu fiz? Eu fui no Yahoo e planejei a viagem. Eu sabia que eu ia dirigir por um lugar que eu não conhecia. Eu peguei e planejei a viagem. Eu imprimi, eu tinha impresso todo o trajeto do aeroporto em Charlotte até o lugar, do lugar onde a gente passou lá, ficou esquiando uma semana, e depois de todo o trajeto até chegar no hotel em New Jersey, do hotel até o aeroporto de New Jersey e depois voltar. Planejei tudo, tinha todo o caminho pronto. O que aconteceu? O meu voo de volta, tudo deu certo. Esse trecho aqui foi perfeito. Tirando a minha multa, deu tudo certo. Paramos em Washington, ficamos 2 dias em Washington. Foi bacana a viagem. Quando era a hora de ir embora, o voo saía às 6 horas da manhã. E a gente tinha que sair do hotel 4 horas da manhã. Estava tudo escuro. Em New Jersey, não conhecia nada. Ia seguir esse trechinho aqui, que era o finalzinho da viagem.
aconteceu? A avenida estava em obra, né? A gente está dormindo, a prefeitura está trabalhando lá, está corrigindo, está consertando as ruas, as rodovias. E a avenida que saía do hotel estava em obra. Eu dirigia assim, precisava dirigir mais uns 3 quilômetros para chegar na rodovia, né? Para pegar a rodovia que dava acesso ao aeroporto. Estava em obra, tudo escuro, mandou eu desviar. Quando eu desviei, New Jersey tem muita fazenda. E a luz foi ficando raro e a coisa foi ficando escura, e eu andando numa ruazinha, assim, era uma rua que virou de 2 mãos, que virou um negócio de uma mão só, e vira para cá e vira para lá, e cheguei num cruzamento. Tinha assim um Y, era bem um Y. E eu falei assim, putz, e agora? Para onde é que a gente vai? Porque não está no meu plano. Foi um incidente, um problema que surgiu durante a execução do meu plano. E eu não sabia como fazer. Eu virei para minha esposa e falei assim, e aí, Tatiana, para onde será que é o aeroporto? Tudo escuro, a gente não via nada, só a luz do carro e um cruzamento, não tinha nem placa de desvio. E aí meu filho, que estava sentado atrás, falou assim, é para lá. Ele apontou assim para a direita. É para lá. Aí eu olhei para ele, baixei e eu vi o avião. Ele sabia que o aeroporto era para lá porque ele já estava vendo o avião subir e descer. Então, a gente conseguiu chegar no aeroporto, a gente conseguiu seguir já vendo para que direção era. Todas as decisões que a gente tomava para a direita. A ideia saiu, a solução do problema saiu de onde eu menos esperava. Eu não conseguia enxergar, o teto do carro não deixava enxergar o avião. E ele teve a sacada de que o aeroporto, onde tem avião subindo e descendo, é onde vai estar o aeroporto, com 3 anos de idade. Se eu fosse a minha avó, porque se eu fizesse isso com a minha, eu fui criado pelos meus avós. A minha avó ia falar, cala a boca aí, isso aqui é coisa de adulto, não te mete. Então, a gente precisa, eu conto isso aqui, porque a gente precisa ficar aberto, principalmente quando você está empreendendo, tá? Quando você está tentando fazer alguma coisa que não existe. Você precisa estar aberto, porque aquela dica, aquela crítica, às vezes, vem de onde você menos espera. Você está preparado para ouvir. Quem tem mentor? Vamos de novo aí uma... (43). Faltando aí. Deixa o código aqui. É engraçado que o senhor contou a história e deu um corte seco. Quem tem um mentor? Ninguém estava esperando. Foi assim. Quem tem um mentor? Foi bacana. Nessa situação, o meu mentor foi ele. Foi meu filho. Foi quem me destravou. Eu estava travado. Eu não sabia o que fazer. Ok. Foi ele que teve o insight. Mas eu tenho. Maurício fez aquele suspense e o Bruno fez a pergunta e você veio com o desfecho. É isso, teu filho foi o mentor, interessante. Foi. E continua sendo, né? Nunca, 2 pessoas. Se nunca, sempre que alguém fala que nunca, é interessante, porque existe uma oportunidade. Quem são as 2 pessoas que nunca usaram mentoria, nunca pediram apoio, nunca buscaram esse apoio? Eu faço, de novo, eu trabalho há 30 e... Meu Deus, há 30 e... Vou fazer 40 anos. Estou com 59, desde os 19. Então, eu estou fazendo agora 40 anos. É um erro que eu cometia no início, tá? Eu queria resolver meus problemas sozinho, né? E eu aprendi a buscar apoio com a minha esposa.
Minha sogra é psicóloga, minha esposa sempre fez terapia, e ela uma vez me perguntou, a gente estava saindo para jantar, ele estava namorando. Ela falou assim, você faz terapia? E minha resposta, criada por minha avó, que nasceu em 1920, falou assim, eu não sou maluco. Essa foi a minha resposta. Tá? E esse paradigma que eu nasci com, eu cresci, eu não nasci com ele, eu cresci com ele, pela criação. Mas tu casou com quantos anos? Eu casei com 30. Pô, mas tu foi teimoso até 30 anos, né? Porque Não, mas só eu não com- tinha ninguém. Esse é o ponto. Por isso que tem o ponto da mentoria. Não tem ninguém que te dá um toque. Você a cabeça dura precisa até ter 30 anos. alguém. Cara, é enjoado, hein? Você precisa ter alguém que te tire do seu zona de conforto, dos seus paradigmas, né? E eu faço terapia e eu busco apoio para todos os problemas que eu tenho, eu busco apoio. Então, é importante você ter regularmente. Você não precisa ter sessões semanais, mas você precisa ter alguma referência para alguém que você vai... Esse eventualmente não está ruim. Uma vez, ainda bem que ninguém falou uma vez, mas esses dois, que nunca, tem uma oportunidade de desenvolvimento aí. Tá? Tem uma barreira mental aí, alguma coisa que precisa ser resolvida. Porque todo mundo precisa. CEOs de altas corporações têm um board de diretores e tem conselheiros e fazem mentoria, e são os que mais usam mentoria. Aí tem colegas que são mentores profissionais, e onde eles dão mentoria não é para entry-level e as pessoas estão começando, não. Onde mais se consome mentoria nas empresas é na gestão, é lá diretoria e nível C. Tá? Então, não é uma coisa exclusiva deles. Novamente, a gente está construindo isso. Esse processo de mentoria, a capacidade de você buscar apoio para os problemas é um dos elementos, é um dos pilares do aplicativo que a gente está construindo. Se vocês tiverem experiência com os assessments, eles estão em construção. À medida que a gente for desenvolvendo os relatórios detalhados, a gente vai evoluindo. Quem já respondeu os assessments, as avaliações, vão continuar recebendo as novas alterações. Tá? A gente não precisa responder novamente, necessariamente. Eu mostrei algumas distorções aqui que eu acho que vão ser importantes, eles vão acabar sendo ressaltados no relatório, dizendo, olha, o cruzamento das respostas vai ajudar a gente a dizer, olha, eu acho que você se equivocou aqui nesses 2 ou 4 itens. Tá? Porque eles não são condizentes com a sua própria resposta, eles não são condizentes com o mercado. Tá? Talvez você seja acima da sua carreira, mas quando você começa a olhar para o mercado e para o grupo de pessoas com o seu nível de educação, se você está realmente a 100%, tem uma tremenda oportunidade aí para... Né? Ou então tem um equívoco. Então, esse processo de mentoria é totalmente anônimo, ele usa inteligência artificial, tá? Ele está desenvolvido, só falta... O que está faltando nele, se você for no Atlas hoje, quem usou já, você pode até criar um caso. Tá? O que está faltando, a gente não colocou ainda o passo 6 e 7. Tá? Tem os curadores, tem todo um processo, a primeira parte. Mas a gente priorizou as avaliações. Só a redação do áudio. Ah, tá legal. Queria saber o que era o 6. Não, só queria saber qual era o item 6. Tinha um negocinho assim. Mas, Bruno, tinha uma coisa na frente. Eu acho que teu áudio está aberto, Bruno. Eu vou pedir para que deixe ele fechado também, e aí na hora da interação a gente volta para as perguntas. Está faltando esse parte só. A gente tem tudo até aqui, está faltando essa parte e o 6 e o 7. Simplesmente te devolver. E a gente vai fazer agora em agosto, quando a gente tiver a parte dos relatórios detalhados, dos assessments que a gente já tem, a gente vai fazer. Tá? Penúltima. Rapidinho. Quem tem uma meta profissional definida. É super importante. O negócio está evoluindo aí, né, Maurício? Oi? Não, o QR Code é legal que você não sabe a pergunta que vem, né? Assim, cria um suspense. A pergunta está embaixo. Melhorou. Você não sabe as respostas. Né? Mas Muito eu mostro bom. ali no...
Vamos ver lá quantas pessoas já responderam. 4. 12. Estamos perdendo, hein? 29, 22, 19, 12, 16, tá bom. Deu uma melhorada aí. O pessoal está perdendo o gás. Precisa do código ainda, não? Está refletindo, né? 20. 21. Tem... Esse dos 5 anos não me surpreende. Esse todo mundo responde. Todo mundo tem um plano para 5 anos. Tá? Esse plano de 5 anos, eu vejo, e tem sido a minha experiência, tanto pessoal quanto de observação, parece aquelas resoluções de início de ano. Né? É fácil você ter um plano para 5 anos. É muito fácil você ter um plano. Pergunta para qualquer pessoa, vai dizer, me dá 3 minutos que eu arrumo um plano de 5 anos. O difícil é você ter um plano para esse trimestre. O difícil é ter um plano para amanhã. Uma das coisas que a gente está fazendo no Atlas é induzindo as pessoas a pensarem no curto prazo. A gente teve o Alexandre e eu, quando a gente trabalhou junto lá no Citibank há uns anos, um dos CEOs do banco, ele dizia que não existia longo prazo sem o curto prazo. Né? E o curto prazo, você precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Né? Então, o que a gente faz? A gente te provoca. A ideia do Atlas é provocar você. Deixa eu botar aqui. Ó. Tem gente que... 25 pessoas responderam, né? Esses 8, tá perfeito. Tem que ter um plano. Não significa que você tenha que atingir o plano. Você tem que ter uma meta. Você tem que ter uma direção. Tá? Vai enfrentar os desafios, de repente o que estava planejado para o terceiro quarto acaba acontecendo no quarto, atrasa um mês, 2 semanas, tem que ter um plano para o ano. Isso aqui está perfeito. Só esses 17 é que eu acho que precisavam... como é múltipla escolha, tá? Então, é uma coisa de você pode escolher. O ideal era ter, como a primeira pergunta, o ideal é você ter tudo. Não ter esse aqui. Esses 2 aqui, eu imagino que devam ser esses 2 aqui também, ou não, né? Estou chutando, não. Mas é muita coincidência, né? Não tem um plano. Não tem um plano, não tem um mentor. Existe uma oportunidade aqui, tá? É preciso ter um plano. Eu vou voltar aqui no esse. O que a gente está fazendo? Na hora de criar um plano, essa é a terceira ferramenta do Atlas. A gente tem um protótipo que usa o LinkedIn como base, usa o currículo das pessoas. A gente já desenvolveu o protótipo, ele funciona, só que ele não está publicável ainda. Tá? Ele ainda está muito... as peças, né? A interface, tudo, a gente precisa trabalhar nele. Né? Performance, essas coisas todas. Mas o que acontece com o plano? Você tem que ter uma ideia de que o que você vai fazer com a sua vida profissional, como você vai crescer profissionalmente, quanto mais para a direita for. Isso é uma foto do que vai ser mesmo a interface. Tá? À medida que os anos vão passando, você tem uma evolução profissional, você vai subindo profissionalmente em termos de responsabilidades, você vai adquirindo mais responsabilidades. E como você adquire responsabilidades? Investindo em educação. Então, você primeiro investe em habilidades. A sequência é essa sequência aqui. Você desenvolve habilidades teóricas e práticas a nível acadêmico. Você vai lá e adquire, faz um curso, tem um diploma, né? Bacharelado, mestrado, que seja, um curso técnico. Você adquire e depois arruma uma posição onde você possa executar botar em prática, transformar essa habilidade em experiência. Quando você tem experiência e você consegue, você é fluente naquela habilidade, você negocia a sua compensação. E a ideia é que você tenha essas 3 coisas funcionando equilibradamente seja um triângulo isósceles, tá? Tem que ser um triângulo isósceles. Você não pode ter habilidades mais do que as suas responsabilidades e mais do que a sua compensação. Suas habilidades e compensações têm que andar meio que em paralelo e sempre um pouquinho mais de responsabilidade do que aquilo que você acredita que é capaz de fazer. Um pouquinho mais. Não pode ser assim não. Senão, esse é prejudicial. Mas você tem que ter um desafio. O que acontece? A gente falou do setor público, tá?
que acontece no setor público? E aconteceu com a IBM. Eu trabalhei 2 anos na IBM antes de ir para o Citibank. Na IBM, as pessoas tinham bastante habilidades, tinham baixa responsabilidade e tinham alta compensação. Essa era a foto da IBM na década de 80. O que acontece? Quase quebrou. O que acontece com os departamentos públicos? Tem baixa compensação, funcionário público ganha pouco, ganha mal, tem baixa responsabilidade, em geral, tem exceções, mas tem baixa responsabilidade, e tem alta habilidade. Geralmente são pessoas que investem muito em educação, tiram diploma, são mestrado, pós-doutorado. Então, cada indústria tem um padrão. O certo é ter um equilíbrio dessa forma, ser um triângulo isósceles. Por último. E aí a gente fecha. Vamos ver lá. Essa tá parecendo pegadinha, hein, Maurício? Da competência? É. Resposta lá, né? Ninguém quer responder mais. Ó. 25. Deu uma subida aqui. Ó. Da 3 para o 4 deu uma subida. Eu tenho que ter pelo menos uns 20 aqui. Ó. Em algumas áreas. É isso mesmo. Eventualmente, sim. Olha, os 4 aí. Não sei. É uma boa resposta. Legal. E isso é a realidade. Tá? Todo mundo pode pensar, o profissional que você tiver como referência. Eu penso muito no Carl Sagan. Eu gostava do programa, é uma referência. Não é um ídolo, tá? Mas é uma referência profissional do Carl Sagan. Ele tinha várias competências e tinha suas áreas complicadas, né? Então, como você saber que é competente, você achar que é competente, esses 5 que dizem que sim, né? Eventualmente não tá ruim. Em algumas áreas, esse é o saudável aqui. Tá? E como é que você sabe que você é competente? Medindo. Como eu sei que eu não estou anêmico? Não é porque, antigamente, de novo, né? Minha avó vinha e olhava no olho, né? Da época que puxava assim o olho e via se estava vermelho, se estava branco. Está com anemia, tem que comer bife de fígado. Era assim, né? Hoje em dia, não. Você tira sangue, né? Tira lá as gotinhas tal, e já te fala se tu tem hemoglobina e tal. Hoje em dia, você tem que fazer um teste. Você sabe se está com pressão alta? Não é porque está tonto com dor de cabeça, é porque você põe um aparelho e mede se está lá 12/8, 14. E muda, essas coisas mudam. 12/8 parece que era o normal, hoje em dia já não é nem tão normal assim. Então, precisa ser medido. E o que é medido? O Felipe fez menção a isso. O nosso database tem lá um mapa do que é o mundo profissional, as profissões, as características que envolvem uma carreira, cada uma dessas profissões, os 246 atributos que compõem cada uma dessas profissões. Esses atributos são diferentes. Tá? Você vê, por exemplo, fluência de ideias, ele tem uma característica. Aqui são as 994 profissões. Né? Aqui também são as 994 profissões. Lidar com pessoas agressivas. Ó. Tem umas carreiras que você tem que lidar. Ó. Aqui, ó. Vai trabalhar no hotel lá, ser atendente num hotel. Ou ser frentista lá num posto de gasolina, sei lá, no Texas. Tem uns lugares que o pessoal é nervoso a beça, né? Então, tem lugares que você precisa, tem profissões que você tem mais, tem outras que é menos. Mas não existem 2 atributos iguais, tá? E não existem 2 profissões iguais também. Então, a gente consegue medir isso, e se você for o mais sincero e honesto consigo mesmo nas avaliações, os resultados vão poder te apontar onde são as áreas de competência e as áreas de oportunidade.
Tá? Por que é importante você ter essa medição? Por quê? Quando você está trabalhando, está ali no projeto, você começou um projeto, então o dia a dia acaba consumindo a pessoa. E você acaba perdendo noção do mercado. Você, quando está fazendo uma coisa, todo mundo passa por isso, né? Está fazendo uma coisa que está gostando, o tempo passa e você não vê. Quando você está, eu me lembro que era moleque que estava lá assistindo aula, eu detestava biologia, por exemplo. Assistia aula de biologia, eu olhava 5 minutos para acabar a aula e era segunda-feira, ia chegar sexta e não chegava meio-dia para acabar a aula. Então, você fica olhando para a coisa, você perde, ela anda mais devagar. Né? A mesma coisa acontece aqui. Você está trabalhando 2 anos, 3 anos, quando você olha, você, pô, eu vou fazer 5 anos nessa empresa. Alguém já escutou isso? Eu já escutei isso várias vezes. Estou completando 10 anos de emprego. O cara está aqui trabalhando no negócio, está institucionalizado, não está nem sabendo que o mercado andou para o outro lado, e ele só vai olhar para fora no momento em que for dispensado, ou no momento que a empresa tiver um problema. Né? Um dos motivos, que foi aquela gota d'água, aquele empurrão para montar o Atlas, foi uma entrevista que eu vi de um senhor de 56 anos, no Peru, aqui na televisão, no Peru, ele falando assim, o ponto dele é assim, eu perdi o trabalho, me mandaram embora quando eu tinha 49 anos, eu estou há 7 anos desempregado, já fiz curso, já tentei, apliquei para um monte de lugar, ninguém me dá trabalho. Só que eu sou muito novo para me aposentar, o governo também não me aposenta. Então, o ponto dele era, eu sou velho demais para trabalhar, o mercado diz que eu passei do ponto para trabalhar, e o governo me diz que eu sou jovem demais para me aposentar. Ele estava no limbo. Por quê? Trabalhou 25 anos no mesmo lugar e perdeu a noção. Ele estava institucionalizado, ele perdeu a noção de que o mercado necessitava outras coisas e ele precisava estar preparado, de repente, para já ser até um empreendedor nessa época. Né? Então, o que acontece? Dependendo da carreira, você realmente, com o tempo, com a idade, passa a ser um limitante. Um dos atributos que tem aqui são as condições físicas. Existem profissões onde você começa... Até cirurgião, tá? O cara com uma certa idade, ele começa a perder a noção. A destreza dos dedos acabam perdendo. Visão acaba perdendo. E tem certas cirurgias e certas coisas que a pessoa não pode mais fazer. Então, o que você tem que estar preparado? Para outra fase. O que a gente faz? A gente vai medindo, de vez em quando a gente trabalha, adquire experiência e mede como eu estou em relação ao mercado. Eu preciso aprender alguma coisa a mais? A resposta vai ser sempre sim, às vezes. Não vai ser sempre sim que você fizer um curso. Vai ser sempre... Às vezes a resposta é, você aprendeu alguma coisa, está trabalhando, precisa amadurecer essa experiência, você precisa tornar segunda natureza essa experiência, e depois que você estiver maduro, fluente, você vai negociar uma compensação compatível com o valor que você está colocando no ambiente e buscar o próximo passo. Para quê? Para que sua jornada profissional seja sempre uma crescente. Uma escadinha para cá, uma escadinha para cá. Quanto mais para a esquerda, mais complexo vai desde certificados a bacharelato, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e para cá vai desde estagiário até contribuidor individual, líder de um time, líder de um departamento, de uma seção, de uma subsidiária, né? Até ser membro do board lá ou ter seu próprio negócio. Basicamente é isso. As avaliações, esse é o objetivo, é te ajudar a correr nesse autorama aqui, né? Eu não sei mais se tem autorama hoje em dia, mas é mais ou menos autorama. Você vai estar aqui, rodando aqui durante a sua jornada profissional, essa jornada virtuosa aqui, não acaba nunca, né? O infinito que o Felipe comentou, né? Mas garantindo que você está sempre competitivo com relação ao mercado. O mundo acadêmico anda, você aprende aquilo e traz para o comercial, né? Para o privado, para a indústria. Aqui anda, o acadêmico se atualiza. Basicamente isso. Esse é o objetivo do Atlas, te ajudar, é o Waze ali, é te ajudar a dar aquele toque. Assim, está na hora de você dar um passo, seja numa promoção ou seja num certificado. Muito bom. Bacana.
Beleza? Alexandre, desculpa, vai lá, Alexandre. Não, pode. Depois todo mundo aí agora já anotou, né? Tem que fazer a média aritmética aí, né? Já está no horário também, né? Agradecer o pessoal aí para todo mundo que participou, que a gente é muito assunto para consolidar tudo isso, mas eu acredito que a gente conseguiu sumarizar bastante aí um pouco da nossa alma, da nossa essência. Então, assim, o site está disponível, quem não fez pode fazer. A gente vai colocar aí também os nossos LinkedIn e o próprio LinkedIn do Atlas, né? Porque a gente fala muito disso, né, Maurício, Felipe, ele tem que estar conectado. Então, a gente recomenda fortemente aí, tanto vocês no individual e a empresa de vocês, que vocês também se posicionem no LinkedIn, né, Lucas? E a gente vai continuar dando suporte para vocês nessa jornada do Gênesis, através dos canais aí, Discord e tudo mais. E quem sabe vem surpresa por aí, né, Lucas? Né? Como o Maurício e o Felipe falou, as próximas releases, todo mundo que está aqui vai ter acesso. E vai ter algumas novidades aí das novas versões, e aí a gente tenta encaixar aí um relatório detalhado, tem muita coisa boa vindo por aí, com certeza vai engrandecer, mas usem aquilo que já está à disposição de vocês. Ah lá, o Maurício colocou o LinkedIn, ó. Já vamos apontar a câmera e já vamos seguir aí. Super importante o LinkedIn, super importante. Eu vi um vídeo ontem, feito essa semana, foi feito, tinha 8 horas de publicado sobre o LinkedIn. Fundamental, tanto para quem está, o profissional, liberal, profissional, quanto para as organizações. Seu negócio, seu projeto, pode ter um perfil no LinkedIn. Tenha seu perfil no LinkedIn. E exercite o networking, é fundamental o networking. Uma das coisas que a gente fala com as universidades, quando a gente tem aí a parceria com as universidades, estão tentando ajudar as pessoas não só a se registrarem em cursos que são bons para elas, mas concluírem o curso. 67% das pessoas, até 80%, entre 50% e 80% das universidades não conseguem concluir, né? Aquele gráfico que eu mostrei antes. A gente quer ajudar as pessoas a concluírem, né? a persistirem e concluírem. Uma das coisas é, logo no início, você vai fazer odontologia. Você, no primeiro dia de aula, na primeira hora, do primeiro dia, da primeira hora, você já é o dentista. Ou você já é aquela profissão. E o networking começa ali, na sala de aula. Eu tive uma sorte danada do meu professor no primeiro ano. Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro. Ele falou assim, ó, ele não vigiava as provas. Ele falou assim, se vocês colarem, cada pessoa que te der cola pode apostar que é uma pessoa que nunca vai te chamar para trabalhar com ele. Então, ele saía, ele dava a prova e saía, ia fazer um lanche e tal. E as pessoas, o networking começa na sala de aula da faculdade. E eu tenho amigos até hoje, por causa disso. Até hoje, 40 anos. E o LinkedIn, se tivesse LinkedIn na minha época, os 30 e poucos que eu tenho contato até hoje, seriam, sei lá, 100 e poucos. Olha aí. Então, é muito bom legal, pessoal. ter atualizado. Eu fui o chato do tempo com o Bruno, tem que ser com vocês também, queridos convidados, porque a gente busca respeitar sempre o horário das 8 horas, nossos papos. Então, eu peço perdão da gente já ir encerrando por aqui. Foi muito legal conhecer, assim, em profundidade a Atlas. Obrigado, Maurício. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alexandre, demais da equipe Atlas, equipe Gênesis, embaixadores, participantes da comunidade, todos vocês. Acho que a gente teria aqui insights para ficar por muito tempo batendo esse papo, né? Porque vocês têm aí uma carreira longa, em todas as áreas, todos são proficientes no que fazem, conscientes das suas potências, das suas faltas e agora empreendem, né? Então, é legal também dizer que a Atlas tem, o quê? Quase 3 anos agora, meu pessoal? É uma startup recente? Vai fazer 3 anos em outubro. Vai fazer 3. Então, eles decidiram, depois de uma carreira já estável e longeva, opa, peraí, está faltando isso no mercado, está faltando olhar para essa jornada, está faltando olhar com base em dados, e topar essa aventura que a gente provoca tanto vocês na comunidade a fazerem também, que é a do empreendedorismo com sentido. Eles encontraram sentido o quê? Orientando carreiras, buscando autoconhecimento baseado em dados. Vocês vão encontrar sentido naquilo que é mais importante para vocês, naquilo que toca vocês, seja ambientalmente, socialmente, daquilo que faz parte de cada um, da realidade de cada um, fazendo acontecer através das habilidades que são únicas, né? Então, achei muito legal. Obrigado, Maurício. Obrigado, Felipe, Alexandre. Foi 10. E vocês que não estão na comunidade,
eles estão lá direto, foi uma troca intensa nessas últimas 4 semanas, então, se você não está lá, entre, você pode entrar aqui no genese.jornadaamazônia.org.br, vou colocar aqui no chat para vocês, e vocês vão estar, legal, os LinkedIns também aqui estão, você coloca, se você não faz parte da comunidade, me avise na próxima edição, a gente vai te avisar assim que a gente abrir a comunidade novamente. Se você já faz parte da comunidade, já está lá dentro, interaja, aproveite, porque quem teve a oportunidade...